Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série A Vida Cristã segundo Martinho Lutero. Eu sou o Clóvis Jair Prunzo, do curso de Teologia da UBRA, e tenho a grata satisfação de trazer vários assuntos que Lutero definiu, ensinou, e buscar uma tentativa de traduzir isso para o século XXI. O assunto de hoje é a Igreja Cristã em Lutero. Queremos conversar sobre como Lutero, como professor de Bíblia, né, ele era um professor universitário, né, ele ensinava a Bíblia para as pessoas e também utilizava o púlpito nas igrejas em Wittenberg, em outras igrejas, em outras cidades, e como ele então conseguiu definir igreja cristã, né, a partir da situação que ele passou, né? Nós precisamos lembrar que em 1520 Lutero é excomungado pelo Papa, né? Em outras palavras, o Papa retirou toda a identidade cristã oficialmente reconhecida de Lutero. Lutero também é um fora da lei, né? Mas Lutero então busca elementos nas escrituras para defender que ele ainda faz parte da verdadeira Igreja de Cristo. Vamos então olhar para alguns conceitos, alguma produção de Lutero e estimular que você possa então se aprofundar nessa definição e também nessa busca por uma identidade cristã, né, nos dias de hoje. Aqui nós temos a igreja, é uma capela no castelo, na cidade de Torgau. Em 1544, essa capela foi construída, né, ou foi inaugurada pelo próprio Lutero, um pouco antes da sua morte, né, lembrando que Lutero morre em 46. E esta capela, então, representa o pensamento teológico presente na Universidade de Wittenberg, ou a partir das ênfases, então, teológicas de Wittenberg. Diferentemente de uma grande igreja medieval ou católica romana da época, vocês vão ver nessa igreja, né? Eu estou deixando aqui um link, você pode consultar o link depois na descrição desse vídeo, e descobrir mais elementos teológicos que caracterizam então a primeira igreja construída, né, com uma orientação da teologia ensinada na Universidade de Wittenberg, com Lutero e seus colegas em destaque. Nós podemos partir de uma definição de igreja, né? Nós não temos o conceito de igreja visível e invisível em Lutero. Tá? A igreja visível seria a igreja de Roma. A igreja invisível vai ser ensinada por um grupo de protestantes, né, de grupos de religiosos, a partir de lá, caracterizado por uma fé interior, tá? E assim por diante, né? Talvez em Lutero nós vamos aproximar os dois conceitos, tá? Visível e invisível. Vamos ver se a gente consegue ver isso aí. No seu Catecismo de 1529, que está no livro de Concórdia, nós lemos, né, a definição de igreja que Lutero tem para as pessoas simples, né? Ele diz: creio no Espírito Santo, uma santa igreja cristã, a comunidade dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e vida eterna. Amém. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons e me santificou e me concebeu na verdadeira fé. Assim, também o Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade da terra, e em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira e única. Nessa cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro ele ressuscitará a mim e a todos os mortos, e dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Bom, o que nós temos aqui então é a definição de igreja de Lutero, que não é definida pela fé da pessoa, tá? Isso nós já vimos em outros vídeos, você pode assisti-los. A fé recebe. Para você poder então identificar a igreja, alguém tem que estar presente, que é o Espírito Santo com seus dons, e não com simplesmente um grupo de pessoas, tá? Então, quem diz que a igreja é o próprio Deus. O que o Espírito Santo faz? Né? Ele ajunta um grupo de pessoas ao redor de Cristo. Não é um grupo separado no mundo, mas é um grupo de pessoas que tem Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí nós temos dois elementos, né? Se a fé vem pelo ouvir, Lutero vai dizer, então quando se escuta o sermão que traz Cristo para as pessoas hoje, ou quando se participa dos elementos onde Cristo está presente,
Ali você tem a igreja. Você não tem na igreja na comunhão de pessoas. É a comunhão de Cristo com pessoas. Tá? Isso é importante observar. Então é o Espírito Santo que chama, congrega e ilumina. E o Espírito Santo tem meios próprios. Não é no interior da pessoa, que seria uma igreja invisível, né, na fé das pessoas, não é isso. E também nos meios externos, onde você tem uma certa autoridade. Até nós vamos ter uma autoridade, sim. Nós podemos enxergar, nós vamos ver que à luz do olho nós podemos dizer, ali está a igreja de Cristo. Mas essa igreja então tem um critério externo de identificar, tá? Essa identificação passa, obviamente, segundo Lutero, por aquilo que Cristo instituiu, tá? Então agora nós vamos por uma outra passagem de Lutero, um outro documento de 37 e 38, que é retirado dos artigos de Smalcalde, onde Lutero faz uma avaliação da Igreja de Roma, né, onde ele diz, né, na época ainda não era chamada Igreja de Roma, por mais que Roma estava conduzindo o processo. Lutero diz que não lhes concedemos que eles sejam a Igreja, né? E de fato eles não são a igreja. Nem vamos dar ouvidos ao que em nome da igreja nos ordenam ou proíbem. Tá? Sempre lembrando que Lutero não podia participar de nenhum encontro público organizado pela igreja formalmente, né? Porque ele estava excluído, né? Era um herege, consequentemente ele não teria nenhuma autoridade, né? Pois graças a Deus, uma criança de 7 anos sabe o que é a igreja, a saber, os santos crentes e os cordeiros que ouvem a voz do seu pastor. Por que uma criança de 7 anos? Porque aos 7 anos havia a primeira comunhão. A criança então era preparada à luz dos mandamentos a fazer sua confissão de pecados. E, na visão católica medieval, na herança medieval, quem era a autoridade era o padre, o condutor do processo, que dava uma receita de como resolver a quebra dos mandamentos. E aí Lutero resgatou que os mandamentos precisam ser lidos à luz de Deus, de Cristo, né? E não à luz da autoridade da igreja. Então ele viu que isso era diferente. Então ele continua estimulando que aos 7 anos você participe de uma confissão e de uma absolvição, onde os cordeirinhos que ouvem que Cristo pagou pelos seus pecados, ali há a igreja, tá? Por isso as crianças, né, na época de Lutero, continuavam a fazer a primeira comunhão, tá? Normalmente, né? Depois nós vamos ver isso, né? Isso vai mudar, né, aos poucos. Havia um processo, então, colegas pastores vão mudar isso um pouco para dar o caráter evangélico à confissão e absolvição e, consequentemente, a participação na Santa Ceia. Então, por isso as crianças oram e aí Lutero recupera o que há pouco vimos no terceiro artigo do Credo, na explicação do Catecismo. Creio no Espírito Santo, uma santa igreja cristã. Essa santidade não consiste em sobrepelizes, tonsuras, alvas e outras cerimônias deles, inventadas além das Sagradas Escrituras, mas consiste na palavra de Deus e na fé verdadeira. Palavra e fé verdadeira andam juntos, tá? A palavra e a fé recebem o que a palavra diz, né? A fé diz assim, ok, Jesus está se dando por mim, logo eu creio nele, tá? Então aqui Lutero está fazendo uma avaliação à luz do olho do que não é a igreja, tá? É aquilo que a gente faz. O que Deus faz e como Ele nos envolve, isso é a igreja. Então hoje, né, nós passamos por um processo moderno onde as pessoas têm que justificar a identidade da igreja, então elas se organizam e tudo mais. Isso, à luz do pensamento de Lutero, seria muito semelhante, muito próximo ao que está sendo feito aqui. Quando as pessoas viam as sobrepelizes, as roupas litúrgicas eram mais importantes do que a própria palavra, né? Tonsura seriam o corte de cabelo, né? Alvas também seriam as vestes litúrgicas e as cerimônias que tinham sido inventadas para dar suporte às atividades da igreja, né? Então Lutero é muito crítico nesse sentido. Lutero não quer que isso seja verdade. Ele não está dizendo que não possa fazer, não está dizendo que não possa cortar o cabelo para se identificar como monge. Isso ele não está dizendo. Mas isso não é a igreja dizendo. É isso que ele está sugerindo. Bom, agora então nós vamos para um outro elemento importante, que é buscar a identificação da igreja. E aí nós olhamos para um documento que Lutero escreveu logo na sequência, né, 38 aos artigos de Macalde, agora nós estamos em 39. E eu destaco o volume 3 das obras de Lutero, e lá nós temos dos concílios e da igreja.
E nesse documento, Lutero, então, identifica elementos visíveis da igreja. A presença da palavra, a presença do batismo, da ceia, do ofício das chaves, né, o poder peculiar que Cristo dá à igreja para perdoar e reter pecados, a presença de um ministro que serve à igreja, a palavra de Deus no meio, uma pequena ordem, digamos assim, litúrgica, se você quiser, credo, canto e canção, né? Isso aqui você tem um resumo do catecismo, né? E a Santa Cruz. A Santa Cruz não é uma doença das pessoas, não é que a Santa Cruz ela é imposta pelo próprio Deus, por quê? Por causa de Deus nós sofremos, né? Quando nós testemunhamos a fé. É mais ou menos aquilo que Paulo vai dizer em Gálatas, né? O espinho da carne não é uma necessidade de Paulo, mas sim a cruz que Paulo tem que carregar porque os Gálatas não deram ouvidos àquilo que ele ensinava, né? Então essa é a Santa Cruz, tá? No ano, um pouquinho mais adiante, 2 anos depois, Lutero publica um novo documento, né? E aqui o título é meio esdrúxulo, não, mas é isso mesmo, né? Contra Hans Forst, né? Forst é linguista, quem sabe alemão, né? E esse documento está no último volume que saiu, no volume 14, tá? É um documento de 1541. E aí Lutero amplia um pouco os elementos que identificam a igreja, né? Ele diz, né, o batismo, o sacramento do altar, né, porque neles Cristo está, o ofício das chaves é o poder de perdoar ou não perdoar em nome de Cristo, né? A pregação da palavra, o credo e o Pai Nosso, uma pequena liturgia, certo? Muito simples, mas é isso que está ali, não havia muito mas lembra que ele criticou o catolicismo com suas formas de fazer as coisas, né? Honra os governos seculares, né? O quarto mandamento tem valor e é a identificação da igreja, né? E aqui nós podemos já ver um elemento forte, uma influência muito forte da igreja e Estado se envolverem, por mais que Lutero não defendeu a ideia de que a igreja e Estados deveriam estar no mesmo nível, tá? O que nós vamos ver mais adiante na história é que a igreja e o Estado se misturam a ponto de que o governante determina a religiosidade. Isso não é verdade. Lutero não tem isso. Tá? Uma outra coisa que Lutero percebeu, isso já apareceu nos artigos de Malkaldt, citado em outro momento, é o matrimônio como criação e ordenação divina. É claro que é uma pedra de toque contra o catolicismo, né, que não reconhecia o matrimônio como vontade divina, a ponto de que o catolicismo não aceitar casamento dos padres, né, dos pastores. Né. O sofrimento, que já foi mencionado, e a renúncia à vingança. Né. Havia um elemento muito forte entre os colegas de Lutero, de lutar, defender as ideias de Wittenberg, que havia então gente querendo pegar em armas, né? Lutero dá uma acalmada nisso. Então a renúncia à vingança é uma identidade da igreja. Né? Isso a gente sabe muito bem à luz do que a gente vê, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Conforme Atos, né? Isso está muito presente ali. Né? Nós sabemos também que depois da morte de Lutero, o catolicismo retoma em Wittenberg, né, por força, né, chamada Guerra de Smalcald, né, onde se pega em armas e se luta e se defende as ideias. Né. Então aqui você tem a verdadeira igreja, diz Lutero. Percebem que aqui não tem templo, aqui não tem uma localização, você tem uma igreja como um todo. Então os conceitos de igreja visível e invisível que você poderia eventualmente encontrar em alguns livros de doutrina e assim por diante, você não vê aqui. Aliás, você não vê isso também na Bíblia, né? O templo, por exemplo, no Antigo Testamento durou só 300, 400 anos. Você tem lugares próprios, sim, porque lá está a palavra, né? Não porque as pessoas construíram, né? Deus pede para construir para que a palavra esteja lá. E o restante são atividades de uma sociedade comum. Por isso Lutero faz essa distinção entre o que é um grupo se reunindo, né, e uma igreja de fato, tá? Então, se você quer perceber se você pertence ou não à verdadeira igreja, olhe para esses elementos, diz Lutero. Então, esses textos aqui que eu chamo a atenção, né, e aí eu encerro o vídeo destacando, então, a produção teológica, né, se você quer mais detalhes, né, você pode, então, consultar, né, no volume 3, né, um dos concílios da igreja, no volume 14, contra Hans Forst, e no livro de Concórdia,
o Catecismo Menor e também os artigos de Smalcald. Eu estou à disposição de vocês, tá? Se vocês quiserem mais detalhes, entre em contato, acompanhem a nossa série no YouTube, em outras redes sociais, e assim a gente pode, então, traduzir melhor o pensamento de Lutero. Bom, à luz do que nós falamos, tá? O conceito nosso de igreja, ele não está muitas vezes presente no pensamento de Lutero. Nós estamos muito mais numa influência denominacionalista que surge a partir do pensamento moderno, pós-Lutero. Tá? Lutero nunca defendeu a ideia de criar várias denominações, mas infelizmente nós temos. Tá? Quem sabe a gente começa a repensar um pouquinho, resgatando então o testemunho bíblico, confessional, como vimos aqui, olhando para as sugestões de Lutero de como nós podemos ser cristãos na face da terra, né? Não a partir de nós, mas a partir da presença de Cristo, né? Que o Espírito Santo nos lega. Tá? E essa é a definição de igreja bem simples, né? Que, como diz Lutero nos artigos Bacal, de uma criança de 7 anos sabe. Tá? Eu espero que o vídeo tenha sido útil para você, para poder então buscar e fazer essa ponte de 500 anos da história de Lutero com a nossa realidade. Fiquem bem, que Jesus acompanhe a vida de vocês, que possamos, à luz de Cristo, fazermos parte da verdadeira igreja. Até o próximo vídeo.